Olá pessoal do Exato em Dobro, estamos de volta aqui com mais assuntos para você. Hoje nós vamos de lei dos senos, tá? É um assunto importante aqui da trigonometria. A gente já viu as relações aí que envolvem o triângulo retângulo, né? O teorema de Pitágoras é uma aplicação aqui do triângulo retângulo. Você tem aqui a hipotenusa, aqui são os catetos desse triângulo retângulo aqui, correto? O teorema de Pitágoras é uma relação proveniente do triângulo retângulo. As razões trigonométricas, né, seno, cosseno, a primeira abordagem delas partem também aqui do triângulo retângulo, né? Por exemplo, o seno aqui, ó, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então seria aqui nesse caso o cateto B sobre a hipotenusa A. Aqui você tem também o cosseno, que é o cateto adjacente, o ângulo alfa está aqui, o cateto adjacente a ele seria o C aqui, ó, sobre a hipotenusa. E a tangente, que seria, então, pessoal, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, B sobre C, né? Mas todas essas relações partem do triângulo retângulo. Hoje, nós vamos ver aqui agora, ok, a lei dos senos, que é uma relação que você vai partir não do triângulo retângulo, mas sim de um triângulo qualquer. Ela é válida para um triângulo qualquer. E como que é essa relação? Ela é simples de entender. Olha só, vamos ter como base aqui um triângulo que eu já coloquei aqui para você. Você está vendo aqui, esse ângulo aqui é o ângulo A, aqui é o ângulo B, tá? Então, o Azão, o Bzão e o Czão são ângulos aqui, ok? Agora, o Azinho, o Bzinho e o Czinho são os lados aqui, tá bom? Muito bem. A relação aqui é o seguinte, olha só. O lado A está para o seno do ângulo Azão, assim como o lado B está para o seno, ó, está, quer dizer, dividido pelo seno do ângulo Bzão. Está aqui o ângulo Bzão. E o lado C está para o seno do ângulo Czão. Então, isso aqui é uma relação de constância aqui, tá bom? Muito bem. Utilizando essa relação, e isso aqui a gente chama de lei dos senos, tá? É essa relação aqui que a gente chama de lei dos senos. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender ainda mais, tá? Olha esse exemplo aqui, vamos utilizar essa relação aqui e encontrar o valor de x, sabendo que o seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, aqui ele te dá uma informação. O seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2, ok? Partindo disso, né, ele pergunta aqui pra gente, qual o valor de x? Tá aqui o lado x, que é o lado desse triângulo, os ângulos internos aqui do triângulo. Vamos usar essa relação. Olha que simples. Ó, quem que seria aqui, então, o lado A? Vamos considerar aqui o 6, ok? Então, olha só. 6 está para o seno do ângulo oposto, ok? É importante eu falar isso porque é o seguinte, olha só. Aqui está o lado A, tá? E a relação é do lado oposto ao ângulo, ao seno do ângulo que está oposto, tá ok? A gente já trabalhou isso em outros momentos. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui está o ângulo B, ok? O lado oposto ao ângulo B é o lado Bzinho, né? Então, se você tem uma pessoa de frente para outra, essas duas pessoas estão de lados opostos. Se você tem uma pessoa do lado uma da outra, então é adjacente. Aqui nós queremos os lados opostos aos ângulos, tá? Então, olhando para esse triângulo, o lado que mede 6 metros, qual que é o ângulo oposto? Não é 120? Então, 6 está para o seno de 120 graus. Assim como, vamos pegar outro lado aqui, que no caso vai ser o x. O x, assim como o x, que é o outro lado aqui do triângulo, está para o seu ângulo oposto, que é o de 30, né? Então, vai ficar o seno de 30 aqui no denominador, ok? Agora a gente consegue resolver isso aqui, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos resolvendo aqui. 6
sobre o seno de 120, a gente já sabe que o seno de 120 é a raiz de 3, sobre 2, ok? O traço principal é esse. E x sobre o seno de 30. O seno de 30 a gente já sabe de aulas anteriores, né? Que é 1 sobre 2, tá? Aqui agora a gente pode multiplicar cruzando aqui, ó, né? Aí nós vamos ter, então, x vezes raiz de 3 sobre 2, eu posso colocar esse traço aqui, igual a 6 vezes 1 sobre 2. Tá aqui. Esse 2 aqui vai ser eliminado com 2 de lá. E o x, para você isolar, basta levar a raiz de 3 para lá, dividindo. Então, ficará 6 sobre a raiz de 3. Ok? Muito bem. Agora, não vamos deixar isso aqui dessa forma, né? Vamos multiplicar isso aqui por 1. Só que eu vou escrever 1 de outra forma. Eu vou escrever 1 assim, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3. Esse é um processo de racionalização, né, pessoal? Aqui agora nós vamos ter, porque a gente não é legal deixar, pessoal, a raiz no denominador. Então a gente faz esse processo, teremos aqui 6 raiz de 3 dividido, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, né? Se você tem lá raiz de 3 ao quadrado, você elimina a raiz quadrada com esse expoente 2 aqui, você obtém aqui um 3. E 6 dividido por 3, o que a gente vai obter aqui então? Vai obter que x é igual a 6 dividido por 3, que dá 2, raiz de 3. Como a unidade que foi dada aqui no triângulo é metros, então esse valor aqui então tem que ser metros também, tá? Esse é o valor de x, ok? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Eu agradeço pela sua companhia mais uma vez. Abraço.